Olá, eu sou a Priscila Camazano e este é o Como é que é. E hoje aqui no Como é que é nós vamos falar de política, vamos falar das eleições municipais, vamos falar o que pesa a favor e contra os candidatos, né, e os pré-candidatos das eleições aqui em São Paulo. E para falar sobre esse assunto nós convidamos o Arthur Rodrigues, repórter aqui do jornal. Arthur, seja bem-vindo ao Como é que é. Boa noite, Priscila. Arthur, vamos começar essa conversa, que a gente vai falar um pouquinho, né, de todos os candidatos e pré-candidatos, que alguns ainda não foram oficializados, mas eu queria que você falasse primeiro pra gente qual que é o cenário atual, né, das eleições em São Paulo, o que a gente pode ter de parâmetro? Bom, atualmente a gente tem os dois primeiros colocados, né, o prefeito Ricardo Nunes e o Guilherme Boulos, empatados tecnicamente na frente, né, o Ricardo Nunes com 24% das intenções de voto e o Guilherme Boulos com 23%, e a gente tem um segundo pelotão todo embolado, né, que é o apresentador José Luiz da Atena, o ex-coach Pablo Marçal, agora ele prefere ser chamado de ex-coach, e a Tabata Amaral, e ainda tem a Marina Helena, que é do Novo. Então, eles estão todos ali embolados, né? O Datena e o Pablo Marçal ali com 11 e com 10, e aí depois vem a Tabata com 7 e a Marina com 5%. Sim, esses são os dados do último Datafolha, né? Que trouxe. Exatamente. E aí, enfim, a campanha agora começando a esquentar, né? O prefeito xingando o Guilherme Boulos de vagabundo, o outro respondendo. O Datena e o Pablo Marçal, que são os dois candidatos mais midiáticos aí. Se fosse o BBB, iam ser os que estão trazendo mais entretenimento ali. Mas, enfim, a campanha, por enquanto, em clima de aquecimento, né? Aquecimento, sim. A gente ainda está aí tendo as convenções, né? Ainda tem alguns candidatos que ainda são pré-candidatos e ainda vão ser oficializados. Vamos entrar um pouquinho em cada um desses candidatos, né? Para a gente falar um pouquinho ali o que pesa a favor e contra eles. Eu queria começar pelo prefeito Ricardo Nunes. Qual que é a avaliação da gestão do prefeito e o que está pesando a favor e contra ele? Como que está a campanha dele atualmente? Bom, o prefeito Ricardo Nunes viu a avaliação dele crescer, né? A aprovação dele, por exemplo, em maio era de 26%, e agora é de 31%, e a reprovação ficou ali na casa dos 24%. Então, ele está vendo um cenário de um aumento de aprovação da gestão dele, e isso reflete também o fato de que, enfim, a gestão dele tem feito muitas entregas nesse ano, ele está aparecendo mais, ele está participando de eventos, ele está fazendo um programa bilionário de recapeamento, né? A cidade de São Paulo é conhecida ali pelo seu rodoviarismo, né? E aí o Ricardo Nunes está alardeando o maior programa de asfaltamento da história da cidade. Então é uma coisa que traz muita visibilidade, tanto aqui no centro quanto na periferia. Eu acho que esse é um dos pontos que pesam a favor dele. Outro ponto que pesa a favor dele é o fato de que ele tem uma aliança muito grande, muito maior do que de todos os candidatos, né? Ele vai ter o maior tempo de TV, ele vai ter uma quantidade muito grande, centenas, por volta de 600 pré-candidatos a vereador que vão estar fazendo campanha para ele. Então é uma coisa que traz uma vantagem muito grande, assim, na rua, né? E do ponto de vista de controvérsias aí, na verdade, tem algumas coisas, né? A última questão foi em torno da questão do boletim de ocorrência feito pela esposa dele. Um material que foi revelado pela Folha, um boletim de ocorrência que é por ameaça de 2011, e que o prefeito já deu algumas versões sobre isso. Chegou a dizer que era forjado, a Secretaria da Segurança Pública confirmou a veracidade do boletim. Então agora a gente se encontra numa situação em que o prefeito está sendo acusado pelos seus adversários ali de falsear uma versão a respeito desse boletim. Entendi. Vamos falar agora então do Boulos, né? Teve uma convenção no sábado ali que oficializou a chapa, né? Boulos e a vice dele, a Marta. O que está pesando a favor e contra o candidato? E qual que é o saldo aí da campanha do Boulos? Bom, o Guilherme Boulos viu ali o presidente Lula colocar o seu pelotão na rua para defendê-lo e para fazer campanha para ele, né? Eu acho que a grande aposta da campanha do Boulos é justamente o presidente Lula. Porque aqui em São Paulo, por exemplo, o presidente Lula foi eleito ali na cidade de São Paulo, ele venceu, né? O PT
teve uma vantagem aqui nas últimas eleições e o Guilherme Boulos aposta em reverter isso. Porém, hoje o Boulos não tem o eleitorado do PT aqui em São Paulo. Se a gente for olhar, por exemplo, a gente vai ver que a população mais pobre hoje, o Ricardo Nunes tem maioria nessa população, que é um eleitor histórico do PT. É um eleitor, por exemplo, que elegeu a Marta, que elegeu o Haddad e que elege o Lula. E que hoje, parte importante dele não está com o Boulos, que tem eleitores mais ricos e de regiões mais centrais que estão votando nele. Então eu acho que o desafio do Boulos é um pouco trazer o eleitorado do Lula para ele e, ao mesmo tempo, tem uma outra questão que é ele sair da bolha da esquerda e ampliar. Porque se a gente for olhar no segundo turno, hoje o Datafolha daria que o Ricardo Nunes ganharia, né? Então a ideia seria o Boulos furar a bolha da esquerda e tentar arrebanhar o eleitor de centro, né? Então ele precisa da maioria, né? Não só da esquerda, que geralmente é ali uns 30% dos eleitores. Sim, ele tem esse desafio aí durante a campanha, Exato. Né? Lembrando que o Boulos é do PSOL, né? E a Marta do PT. Arthur, por que o Boulos, né? Ele não é o candidato do PT, né? Mas é como se fosse, né? Quase, né? Por que o PT resolveu não lançar uma candidatura e está apoiando o Boulos? Pois é, uma coisa que a gente vê que dói muito até para o próprio PT, porque muitos integrantes do partido não aceitam isso até hoje, mas é uma decisão do presidente Lula, foi um arranjo que foi feito nas últimas eleições ao governo de São Paulo, quando o Boulos retirou a candidatura dele e apoiou o Fernando Haddad, que acabou perdendo para o atual governador Tarcísio de Freitas. E aí hoje, inclusive, ele enfrenta alguns percalços por conta disso. Um deles é o fato de que parte dos integrantes do PT não querem liberar o dinheiro que o Boulos acha que necessitava para a campanha dele. Entendi. Em São Paulo, inclusive, acho que é um dos primeiros momentos que o PT não tem um candidato próprio, né? Exatamente. Tá apoiando ele. Exatamente. Como nas últimas eleições foi o Gilmar Tato, que teve uma performance bem abaixo do que o PT esperava. Essa vez ficou mais fácil o Boulos convencer o partido a apostar nele, que foi bem na última eleição municipal. Vamos falar agora do Datena? Inclusive, a gente tem uma atualização, a gente teve uma matéria publicada hoje na Folha, uma entrevista, né, com o Datena, que é justamente relacionada a pergunta que eu vou te fazer agora. Sim. O Datena deve permanecer na disputa, porque ele tem ali um histórico de acabar desistindo, né, nos últimos momentos ali, né, ele já se mostrou como candidato algumas vezes. Ele deve permanecer ali na disputa, e qual que é o saldo da campanha dele até agora? Bom, o Datena é uma incógnita, né? Inclusive, se você perguntar para ele, nem ele mesmo vai te dar essa certeza. Ele diz que quer, mas ele já citou o Biden, por exemplo, como exemplo para ele, né? Se comparou com o Biden, que acabou de retirar a candidatura dele nas eleições americanas. Então, é um sinal que ajuda a aumentar essa incerteza. O PSDB já reagiu, falando que o partido está com ele, espera que ele saia, que não vai ter nenhuma sacanagem com ele, como ele fala, se me sacanearem eu saio fora. Mas ele é uma grande incógnita. Ao mesmo tempo, ele é um fator que traz muita, digamos, movimento para a campanha, né? Ele é um pré-candidato que pode roubar votos tanto do Ricardo Nunes quanto do Guilherme Boulos, porque ele tem um eleitorado muito fiel nas classes mais baixas, e isso por conta do Boulos. E por conta do Nunes é porque ele elegeu o Nunes como o seu principal alvo. Então é uma pessoa muito conhecida, falando de uma maneira muito contundente sobre a gestão do Ricardo Nunes. Então eu acho que ele ficando ou saindo, ele gera um zum na pré-campanha, né? Sim, agora é acompanhar aí os próximos passos, né? Que ele já falou que pode desistir ou não, ele não deu muita certeza ali do que ele vai fazer. Exatamente, vai ter em breve a convenção do PSDB. Esse é um fator que, por exemplo, pode afetar, porque pelo que a gente vê, o Datena dá a entender que se tiver uma oposição muito direta a ele, se ele não for aclamado nessa convenção, ele pode se irritar e sair fora. Então a gente aguarda a cena dos próximos capítulos. Sim, já chegou uma pergunta aqui no YouTube, o Isaac Mourão pergunta assim: a rejeição de Bolsonaro pode atrapalhar o Nunes num segundo turno? Olha, o próprio Nunes, ele lida com essa questão, né? Porque se você vê o jeito que o Nunes e o Boulos tratam ali seus padrinhos políticos, de um jeito muito diferente, né? Se a gente olhar aqui, por exemplo, sobre o Bolsonaro,
a gente vai ver que 65% não votariam em um candidato apoiado por ele. Então é um número muito alto. Sim. Ao mesmo tempo, ele é uma pessoa que tem... Ele é um político que tem um grupo muito fiel de eleitores que conseguiria colocar o Ricardo Nunes no segundo turno. Então o objetivo dele é manter o eleitorado do Bolsonaro sem assustar todos esses outros que têm uma rejeição muito grande a ele. Enfim, no segundo turno, eventualmente ele poderia atrapalhar, mas no primeiro turno eu acho que ele pode acabar ajudando. Isso se o Nunes conseguir o eleitorado do Jair Bolsonaro, já que o Pablo Marçal, mesmo sem o apoio oficial do Jair Bolsonaro, é um candidato que tem até uma identificação maior com esse eleitorado. Sim. Falando em Pablo Marçal, é a minha próxima pergunta, né? Vamos falar um pouquinho dele aqui. Ele tem marcado aí na última pesquisa da Datafolha 10% das intenções de voto, né? O que tem pesado a favor e contra o ex-coach, né? Como ele prefere ser chamado, e a margem para o Pablo Marçal crescer nas pesquisas, né? Que o apoio, se ele tiver um apoio do Bolsonaro, ele vai tem mais chances de aumentar aí a sua... Pois é, diz o Bolsonaro que não vai dar esse apoio a ele. Inclusive, o Bolsonaro já chegou a colocar umas linhas separando, dizendo que o Marçal já chegou a criticar ele em outras eleições. O indicado dele é o vice do Nunes, é uma pessoa de muito... O coronel... esqueci o nome do coronel, mas o coronel Melo Araújo, ele é o vice do Nunes e é uma pessoa de forte ligação com o Bolsonaro. Eu acho que o Pablo Marçal ele já chegou pontuando muito bem e ele tem um grande poder de comunicação e também muitos seguidores na internet, né? Ao mesmo tempo, ele é uma carreira, a política ou na vida empresarial dele, que é cercada de polêmicas, né? Eu acho que a mais conhecida dele foi aquela expedição no Pico dos Marins, que as pessoas se perderam e os bombeiros tiveram que ir lá ajudar as pessoas e tem um inquérito sobre isso. Eu acho que esse é o caso mais ruidoso em relação ao Pablo Marçal, né? Ele se exime desse episódio, mas é uma coisa que é sempre lembrada ali pelos adversários dele. Sim. Vamos falar então agora da Tabata Amaral, que é uma das pré-candidatas também ali que aparece, né, na lista ali do Datafolha. Qual que é o futuro da candidatura da Tabata Amaral? O que tem pesado a favor e contra ela? E dá para avaliar que ela está sendo isolada? Ela está literalmente isolada porque o PSB, o partido dela, não tem nenhuma aliança, né? Então, com certeza ela está isolada, porque a aposta dela era ter o Datena e o PSDB do lado dela. Com isso, ela teria ali acesso a um partido que tem uma estrutura grande, inclusive. O PSDB tem militantes, embora a maioria dos militantes dele aparentemente hoje apoiem o Nunes, era uma aposta, né? Eu acho que ela com a saída do Datena, com o lançamento da pré-candidatura do Datena, a campanha dela foi bem abalada. Porque até o começo das eleições ela era vista como uma terceira via, né? Alguém que podia crescer, tanto roubando o voto do Boulos, quanto roubando o voto do Nunes ali ao centro. E aí agora ela se vê dois outros pré-candidatos numericamente acima dela. Ela perdeu essa aliança com o PSDB e ela é muito desconhecida ainda. Ela por volta de 56% conhecem a Tabata e 23% só de ouvir falar. Então, assim, a Tabata é uma pré-candidata que ao longo da campanha ela foi perdendo uma posição ali de terceira via e agora ela vive um momento de incerteza. Sim, inclusive acho que é bom você falar porque ela incentivou, né, o Datena ali, participou da filiação do Datena do PSDB, contando, né, ela disse que ela contava que ele fosse virar vice dela, ela tinha essa discussão num começo. Exatamente, né? Agora tem até uma espécie de algumas indiretas ou diretas, digamos assim, dos dois, né? O Datena deu a entender que ela jogou ele no colo ali do PSDB por conta de algum tempo no tempo de TV. E a Tabata respondeu que ele é bem grandinho, né? Que ele já sabe tomar as decisões deles. Então eu acho que a gente está nesse momento, mas ela obviamente não quer fechar as portas com o Datena, embora ninguém saiba qual vai ser o futuro do Datena. Eu acredito que se ele resolvesse voltar a ser vice dela, ele ia ser recebido de portas abertas ali.
Sim. Vamos voltar a falar aqui dos padrinhos políticos, né? A gente já tocou nesse assunto no começo da conversa, mas acho que seria importante a gente retomar. Até que ponto, Arthur, os padrinhos políticos têm influenciado nas eleições aqui em São Paulo? Dá pra gente avaliar? Olha, as últimas eleições, elas não foram tão polarizadas como essa, né? Se você for olhar, por exemplo, na última eleição, foi eleito Bruno Covas. Existiam tantos candidatos da esquerda quanto da direita, né? E o Bruno Covas, ele era uma coisa que ele tinha um apelo de não polarização e tal, então ele conseguiu trilhar esse caminho. Hoje, aparentemente, esse caminho se fechou e hoje você tem o Lula e o Bolsonaro, os dois que são dois políticos que polarizam a política nacional como poucas vezes se viu. E hoje também essa eleição é um ensaio para as próximas eleições, né? Se o bolsonarismo vai voltar ou se o PT fica no poder, se o Lula se reelege. Então eu acho que hoje em dia os padrinhos políticos são muito importantes, tanto por conta da rejeição quanto por conta da ajuda dele. Eu acho que é um quadro diferente da nossa última eleição, em que o Bruno Covas ali, que não tinha nenhum grande cabo eleitoral, conseguiu se eleger. Sim, é como você falou, depois, né, de 2022, essa polarização aumentou bastante, isso tem influenciado, né, um ponto para a gente prestar atenção. Daqui a pouco eu quero voltar na eleição de 2026, mas antes eu queria te perguntar, Arthur, quais partidos já fizeram as convenções, né, porque eles têm até agora o dia 5 de agosto para finalizar as convenções, né? Quais já fizeram as convenções ou já oficializaram os apoios e qual que é a situação das siglas principais? Bom, o PL já vai apoiar o Ricardo Nunes, né? O MDB, obviamente, vai apoiar o Ricardo Nunes. Vários partidos confirmaram seu apoio ao Ricardo Nunes. A maior novela era em relação à União Brasil, que é do presidente da Câmara, Milton Leite, que estava brigado com o prefeito Ricardo Nunes e estava ameaçando desembarcar. Foi feita a convenção no último fim de semana. Essa convenção adiou a decisão se apoiaria Nunes, se teria Kim Kataguiri como pré-candidato ou qualquer outra possibilidade. E, na verdade, agora a gente sabe que foi definido, finalmente, a União Brasil vai voltar onde estava no começo dessa história e vai voltar apoiando o Ricardo Nunes, né? Depois de acordos ali entre as partes, agora eles resolveram o climão que existia entre eles e parece que a situação vai avançar. E a outra convenção que eu acho que é importante é a do PSDB, que é a que pode, enfim, o Datena pode sair ou não um candidato, porque o resto já está muito definido, né? O Boulos já tem os partidos que vão apoiá-lo, o Ricardo Nunes já tem os partidos que vão apoiá-lo, agora a situação do PSDB é uma incógnita, porque existe um grupo muito grande do PSDB que apoia o Ricardo Nunes, inclusive que tem cargos na gestão Ricardo Nunes. Esse grupo gostaria de ficar na gestão Ricardo Nunes, e existe essa cúpula do PSDB que assumiu que quer refundar o partido e por isso acho importante ter um candidato. Então a gente vai viver... vamos lembrar que as convenções do PSDB já tiveram brigas famosas, né? Teve uma que tem uma foto do pessoal caído no chão, então talvez seja a convenção mais agitada que a gente tenha pela frente. Sim, essa está prevista para o próximo sábado? Isso. Sim, vamos lá. Chegou mais uma pergunta aqui no YouTube. O Daniel Schmidt pergunta assim: olá, como será a ação do TSE na divulgação de fake news nas redes sociais? Bom, a gente inclusive chegou a acompanhar alguns eventos aí dos ministros do Supremo, inclusive da Polícia Federal também, que diz que vai trabalhar fortemente em relação ao combate à fake news. Eles estão muito preocupados sobre como a inteligência artificial vai ser utilizada, o deepfake para alterar imagens ou vozes. A gente participou, inclusive, de um evento com a Polícia Federal que tinha o diretor-geral da Polícia Federal e o diretor regional aqui, que prometeu um combate incansável. Os ministros também prometem ali, o Barroso prometem um trabalho muito forte para impedir as fake news. Aí a gente vai ver se realmente eles estão preparados para isso, né? Porque a gente nunca teve uma eleição em que o cenário foi tão diferente. A gente não sabe o que a gente vai encontrar pela frente.
Sim. Nesse meio tempo chegou mais uma pergunta. O Thiago Carvalho pergunta assim: boa noite. Além das fiscalizações dos órgãos públicos, existem instituições para fiscalizar os candidatos fora da lei? Assim, eu acho que, na verdade, o Ministério Público Eleitoral é responsável por essa fiscalização. As denúncias também podem ser feitas aos TREs, né? Aqui em São Paulo, o TRE aqui de São Paulo, eles têm um canal de denúncias que pode ser feito. E qualquer cidadão também pode enviar uma denúncia para o Ministério Público Eleitoral investigar. Dependendo do caso, você pode até chamar a polícia. Se for uma coisa muito flagrante, eventualmente a gente já viu casos de prisões em flagrante durante a campanha. Então eu acho que as forças policiais e a justiça vão estar com o seu aparato todo voltado para essa questão. Sim. E Arthur, eu queria fazer minha última pergunta. Vamos voltar um pouquinho aí para as eleições de 2026, né? Eu queria te perguntar se essas eleições municipais de agora, elas podem servir de parâmetro para a gente pensar já 2026? Olha, eu acho que, dada o investimento do Bolsonaro e do Lula aqui, a gente pode dizer que não só a gente acredita nisso, como todo o establishment político também acredita nessa questão. Aqui em São Paulo, por exemplo, a gente tem um fator a mais, né? Que é o fato de que o Bolsonaro está inelegível por enquanto. Assim, imaginamos que ficará inelegível, mas no Brasil a gente nunca sabe. E existe o principal herdeiro político dele hoje é o governador Tarcísio de Freitas, que poderia ser um candidato em 2026. Caso o Ricardo Nunes se reeleja, ele vai ter um aliado ali com o qual ele vai poder contar nos próximos anos para desenvolver projetos em comum. Caso seja o Guilherme Boulos, a gente vai ter uma relação bastante turbulenta, né? Já que são grupos políticos que não se falam. O Guilherme Boulos é contra diversos projetos do Tarcísio de Freitas, inclusive a privatização da Sabesp, que acaba de ser concluída. Então, eu acho que o bolsonarismo conta com essa eleição para se eleger. E o presidente Lula também conta com o Guilherme Boulos, inclusive ele chegou a falar para barrar a direita no país. Muito bem. Arthur Rodrigues, repórter da Folha aqui, que está cobrindo, né, as eleições, não só, mas também... Estamos aí na rua. Estamos na rua. Obrigada, Arthur, por ter vindo aqui no Como é Muito que é. obrigado. A gente vai te convidar outras vezes. Legal, muito obrigado. E agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Amanhã estaremos de volta. Espero vocês. Tchau, tchau.